O guardião das pequenas coragens. Pedro morava em uma pequena vila no meio da floresta. Ele era um garoto curioso e sempre adorava explorar os campos e trilhas ao redor. Mas sentia que havia algo mais ali, algo misterioso que ele ainda não havia descoberto. Sua avó sempre dizia para ele não ir muito longe da vila, pois a floresta podia ser perigosa. Mesmo assim, Pedro sentia que estava destinado a encontrar algo grandioso. Um dia, enquanto caminhava por um caminho que ele nunca havia visto antes, Pedro ouviu um som suave vindo das árvores. Parou, olhou ao redor e logo viu uma raposa saindo entre as folhas. Mas essa não era uma raposa comum. Seus pelos tinham um brilho dourado e seus olhos eram como estrelas brilhando. A raposa se aproximou de Pedro com um olhar amigável, como se o estivesse chamando para segui-la. Sem hesitar, Pedro decidiu seguir a raposa. Ela se movia rapidamente entre as árvores, e Pedro a acompanhava com os pés ligeiros. Eles caminharam por um bom tempo até chegar a uma clareira no coração da floresta. No centro da clareira estava uma árvore enorme. Seu tronco era tão largo que Pedro mal conseguia abraçá-lo. As folhas da árvore brilhavam com uma luz dourada, como se estivessem iluminadas por dentro. Era um lugar mágico e cheio de mistério. A raposa parou em frente à árvore e olhou para Pedro com seus olhos brilhantes. Com um movimento de cauda, indicou para ele se aproximar da árvore. Pedro, curioso e animado, deu um passo à frente. De repente, uma voz suave e misteriosa ecoou ao redor. Somente aqueles com coragem verdadeira podem atravessar o portal da coragem, a voz disse. Pedro sentiu um frio na espinha, mas não recuou. Ele sabia que estava diante de algo importante. Com coragem, deu um passo mais próximo da árvore. Assim que fez isso, uma luz dourada envolveu seu corpo e ele foi levado para um novo lugar. Era como se tivesse atravessado uma porta mágica. Quando a luz se dissipou, ele se viu em um mundo novo, cheio de magia e mistério. O chão estava coberto por folhas douradas que brilhavam suavemente, e o céu acima parecia mais brilhante do que nunca. Na frente de Pedro, uma grande montanha se ergueva, com um caminho estreito subindo até o topo. Pedro sabia que ali estava o desafio que ele precisava enfrentar. Ele olhou ao redor, sentindo a energia do lugar, e decidiu seguir o caminho em direção à montanha. À medida que subia, o terreno ficava mais difícil, e as árvores ao redor pareciam observá-lo com seus troncos retorcidos e folhas douradas. Cada passo que Pedro dava fazia seu coração bater mais forte, mas ele não parava. Ele sabia que sua coragem seria testada e ele estava determinado a seguir em frente. Quando Pedro finalmente chegou à base da montanha, uma grande figura apareceu diante dele. Era o guardião da montanha. Ele era imenso, com olhos que brilhavam com sabedoria e poder. O guardião olhou para Pedro e disse: "Somente quem tem coragem pode subir até o topo. Você está preparado para isso?" Pedro não hesitou. Ele sabia que precisava provar a si mesmo. Com um olhar decidido, ele começou a subir, cada passo mais desafiador que o anterior. O guardião observava de longe, com um sorriso cheio de sabedoria. Quando Pedro chegou ao topo, o guardião desceu até ele e falou com uma voz profunda: "Você tem coragem, Pedro. Agora, mostre que está pronto para o que vem a seguir." Com isso, o guardião estendeu sua mão para Pedro, convidando-o a avançar. Pedro, com o coração batendo forte, deu um passo à frente. Ele sabia que estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. O guardião, então, fez com que o chão começasse a brilhar,
e uma grande porta dourada apareceu diante de Pedro. A porta brilhava com uma luz mágica, e o guardião disse: somente você pode decidir se quer atravessá-la. Essa porta levará você para o próximo passo da sua jornada. Pedro olhou para a porta dourada com um misto de excitação e nervosismo. Ele sabia que esse era o momento mais importante de sua vida. Ele deu um passo em direção à porta, sentindo o peso de sua decisão. Quando ele atravessou a porta, uma luz dourada o envolveu e ele se sentiu como se estivesse flutuando. Quando a luz se dissipou, Pedro se encontrou em um vasto campo coberto de flores coloridas. O sol brilhava intensamente, e o campo parecia mágico e acolhedor. Pedro olhou ao redor e sentiu uma paz profunda. Ele estava de volta à floresta, mas algo dentro dele havia mudado. Ele já não sentia medo. Ele sabia que enfrentou o que tinha que enfrentar, e agora era mais forte. O guardião, que estava longe, sorriu ao vê-lo. Você provou sua coragem, Pedro, ele disse com uma voz suave. Agora você sabe que a verdadeira coragem vem de dentro de você. Pedro sorriu e olhou para o campo à sua frente. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele havia enfrentado seus medos e aprendido que, com coragem, qualquer desafio poderia ser superado. Com um último olhar para o guardião, Pedro começou a caminhar de volta para a vila. Ele sabia que, a partir daquele momento, ele seria um novo Pedro. O Pedro que tinha coragem de seguir em frente, não importa o que aparecesse no seu caminho. Gostou da historinha? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal!